E a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano agradecem a sua presença no segundo seminário do novo Plano Diretor Estratégico. Vamos passar agora a compor a mesa. Gostaria de chamar à frente o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Pumpo. O senhor e excelentíssimo senhor vereador Jorge Schneider, representando a Câmara Municipal de Campinas. Ilustríssimo senhor secretário municipal de urbanismo Carlos Santoro, a diretora do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhora Carolina Baracá de Nascimento Lazinho, e os palestrantes Evandro Zigliati Monteiro, é arquiteto, urbanista, professor e pesquisador da Unicamp. E também o senhor Kazu Nakano, arquiteto e urbanista. Composto da mesa, queremos agradecer e registrar a presença da senhora Regina Fanelli, assessora do secretário municipal de esportes, Dário Saad, o senhor Rubens Rodrigues, representante do vereador André von Zuben, Fernando Oliva, assessor do vereador Marcos Bernadelli, o presidente do Instituto de Arquitetos Brasil, o senhor Alan Cury, representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, em nome de Paulo Sarão, o senhor Eduardo Coelho, o presidente da Unicamp, Elton Cury, o gerente regional Campinas do CAL, Conselho de Arquitetos e Urbanistas, o senhor Ricardo Hofer, o diretor regional do Ciduscom, o senhor Márcio Benvenuti, representante do vereador Carmo, o senhor Aníbal Ferreira, e representando a PUC Campinas, a professora doutora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Laura Bueno, e o representante do vereador, professor Alberto Guilherme Teixeira, o senhor Guilherme Teixeira. Quero passar a palavra agora ao anfitrião, secretário municipal de planejamento, senhor Fernando. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês nessa nossa atividade de hoje, uma atividade extremamente significativa, importante, com a presença dos dois palestrantes, com temas extremamente relacionados com o nosso processo de revisão do plano diretor e da própria revisão da lei de uso e ocupação do solo. Quero agradecer aqui então, a presença deles, a presença do vereador Jorge Schneider, aqui representando a Câmara Municipal de Campinas e como membro também da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana. Agradecer a presença do nosso secretário de Urbanismo, Carlos Santoro, a diretora do Departamento de Planejamento na nossa secretaria, o Rover, que é o diretor do DIDC, na área de informação, de cadastro da Secretaria de Planejamento, a nossa equipe técnica,
toda a nossa equipe técnica que se empenhou muito para a realização do evento de hoje. Agradecer os representantes de vereadores, os representantes, presidentes das entidades, de um modo geral, as entidades intimamente ligadas às questões urbanas e que fazem parte, sem dúvida nenhuma, importante desse processo de revisão do plano, e a todos de um modo geral, inclusive o EIGE, que alguns meses atrás participou aqui também de uma atividade, de uma palestra. O EIGE também é arquiteto, dando uma contribuição extremamente importante para esse processo. Quero dizer a todos que tanto o Cazu Nakano, que eu já conheço há uns bons anos, né, arquiteto, urbanista, participou em vários processos nesses últimos, talvez, umas 2 décadas, Cazu, né, de processos não só locais, como regionais e nacionais, no sentido de uma construção da reforma urbana, da política urbana, ocupou postos importantes, inclusive hoje está na Prefeitura de São Paulo, né, Cazu? Já saiu do Instituto Polis. Não é assim, sem dúvida nenhuma, é um dos urbanistas mais conceituados do nosso país, né, que trabalha efetivamente na construção de políticas públicas na área de urbanismo, e isso é muito importante, porque não basta ser umas políticas de governo, mas é necessário que se transformem em políticas públicas, assim como o plano diretor e outras legislações urbanísticas, para que tenha permanência e ultrapasse o período de um governo, seja ele reeleito ou não. O Evandro também é outro profissional urbanista, experiente também nessas áreas de definição e desenvolvimento de políticas públicas, particularmente na questão de participação, de metodologia de participação. Vai nos blindar com uma palestra que eu considero também um dos pontos chaves do processo de revisão do plano diretor, que é a questão da participação da sociedade. Sem ele, eu tenho certeza, convicção que nossa atividade de hoje vai ser extremamente produtiva. Não é só uma atividade de debate, depois disso nós vamos ter que tirar as conclusões, os aprendizados, as sugestões, o debate do próprio plenário, para que a gente possa, na medida do necessário e do possível, ir incorporando todo esse processo de conhecimento, transformando esse processo em propostas efetivas para fazer parte tanto do próximo plano diretor quanto da próxima lei de uso e ocupação do solo. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos registrar também a presença do representante da ProUrb, Denis Roberto Pérez, e do representante do vereador Pedro Tourinho, Rogério Bezerra. Passo a palavra agora ao vereador Jorge Schneider. Bom dia a todos e a todas. Quero primeiramente cumprimentar essa seleta mesa, nossos amigos secretários, a diretora, os palestrantes, e quero agradecer a presença de todos, em especial meu amigo Carlão do PT, que está lá no cantinho, lá acompanhando, e quero, na pessoa do meu amigo Eduardo Coelho, cumprimentar a todos, pedindo a Deus as bênçãos, para que nós possamos pensar numa Campinas que o progresso não segura. Campinas que cresce, Campinas que não pode inchar, Campinas que tem que crescer, Campinas que tem que mostrar a sua face ordenada, a sua face de receptividade, a sua face que oferece uma boa cidade à população, àqueles que para cá vêm, para aqueles que aqui nascem, para que nós possamos ter esse santo orgulho que nós temos de ser um povo da cidade de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas está acompanhando tudo e a todos nesse processo, porque nós somos parte desse processo. Nós faremos a votação no final desse plano diretor, desse crescimento ordenado que está em boas mãos. Nós sabemos, porque isso é uma política pública.
não é uma política partidária, mas sim uma política pública. Gostei daquilo que disse o nosso secretário, que seja ou não reeleito esse ou outro governo, o que nós precisamos é ter diretrizes para crescimento da nossa cidade. Nós não podemos ser uma cidade grande que não sabe para onde tem que ir. Nós temos que saber para onde vamos, para que possamos juntos ver o crescimento e o progresso da nossa cidade. Então eu quero ouvir atentamente e naquilo que puder depois na Câmara, colaborar para que haja o sucesso de todos os técnicos envolvidos, porque política pública se faz com técnicos, não com políticos. Obrigado. Passo a palavra agora ao secretário municipal de urbanismo, Carlos Santoro. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui com toda a mesa com a Secretaria de Planejamento, que dá início a um trabalho importantíssimo, buscando dinamismo e celeridade nas nossas políticas de planejamento urbano. Tem sido uma satisfação para mim ao longo dos 2 anos e meio ter participado da gestão do governo Donizete, que tem vedado todo e qualquer esforço para atrair a população, as entidades, os órgãos competentes que participam ativamente dentro da visão de uso e ocupação do solo e do planejamento urbano. Costumo dizer que cada secretaria tem o seu protagonismo e não tenho dúvida que o planejamento urbano é o protagonismo da Secretaria de Planejamento, verdade? Então eu fico muito feliz de estar entregue ao público e sua equipe. O urbanismo vai ter um prazer enorme de ser colaborador naquilo que for pertinente, mas gostaria de deixar aqui 3 pontos de vista que eu acho fundamental. Primeiro, o aspecto democrático, com que isso tem que ser desenvolvido, na verdade, com a participação de todos, da população, das entidades, dos órgãos, e isso eu tenho certeza que o público, com a sua experiência e a abertura da administração do Donizete será amplamente divulgado. Temos também um forte esforço e participação dos vereadores, pelo apoio da Câmara Municipal, para que a gente chegue a um dinamismo comum muito mais ágil, mais dinâmico, compatível com o que é a nossa cidade hoje. O segundo ponto que eu acho relevante é essa participação maciça, não só democratizar, mas que haja mesmo essa participação maciça de toda a população e os órgãos que assim a representam. E um terceiro ponto que eu vejo de grande importância, a maioria dos planos diretores que Campinas teve, ele se tornou uma peça estática ao longo de 10 anos. Eu acho que o que nós precisamos aqui, de acordo com vocês, que formatado sim o planejamento urbano, mas que ele seja dinâmico ao longo dos 10 anos e não uma peça estática que ele não se possa mexer. Eu acho que tudo aquilo que indevidamente ou que a evolução da cidade nossa, que nós precisamos novamente rever, por que não? E contar com vocês, com a ideia de vocês, com a sapiência da população e dos órgãos que também praticam essa atividade dentro do nosso município é muito importante. Então, o dinamismo e essa prática constante de remodelação, eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado por esse sucesso muito conosco. Acrescentar só uma coisa à fala do Santoro, que foi uma informação que eu não deveria ter dado e não dei. Santoro é um dos secretários que fazem parte do grupo executivo da revisão da legislação urbanística e particularmente do plano diretor. E o próprio prefeito tem enfatizado uma coisa que é muito importante, E todas as coisas que nós temos que construir, não que a gente não possa, às vezes, construí-la sozinho, mas é muito melhor, muito mais importante e com quase uma certeza plena de que as coisas que são construídas coletivamente saem melhores do que as coisas que a gente pode construir sozinho. Santoro expressou isso muito bem e não tenho dúvida que esse grupo executivo, junto com o grupo revisor, que é um decreto, tem todas as condições, e a sociedade campineira tem condições de construir um plano diretor à altura de Campinas e do seu futuro. É isso. Muito obrigado.
Neste momento, desface a mesa. Agradecemos a presença do ilustríssimo vereador, o secretário de Urbanismo, Carlos Santoro. Eu quero convidar a arquiteta Érica Pacheco, Departamento de Planejamento, coordenadora técnica do plano diretor, à frente. Bom dia a todos. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à Érica e às autoridades da Secretaria de Planejamento, do Departamento de Urbanismo, que me convidaram. E esse agradecimento especial é porque, inclusive, eu sou um grande defensor do plano diretor. E, apesar de todas as críticas, inclusive na academia, sobre esses processos que às vezes se desgastam, que levam tanto tempo e que às vezes a população acaba perguntando para nós arquitetos assim, mas e não tem planejamento nessa cidade? Então é sempre uma resposta bem difícil para o arquiteto. A sensação de que as pessoas estão órfãs de planejamento. Mas um pouco o que eu pensei em trazer aqui hoje é meio na linha dessa valorização ainda desse processo. E, a princípio, essa reflexão que eu trago, ela, sobre o planejamento municipal, sobre o planejamento em Campinas, ela se baseia em 3 ideias, 3 conceitos principais, que, a princípio, são conceitos bastante simples, mas eu acho que o entrelaçamento, a maneira como nós vemos esses conceitos, é que está a chave. Então, o primeiro desses conceitos é o conceito de futuro. Então, a princípio, todo processo de planejamento envolve esse conceito. Então, um processo de planejamento, se a gente for pensar para o presente já está acontecendo. Ou nós fizemos esse planejamento num futuro que era de outra época, ou não. Então, nesse sentido, todo o processo de planejamento envolve essa visão de futuro. É uma coisa que eu trabalho muito, inclusive nos processos participativos. A possibilidade de você visualizar, de você vislumbrar para onde nós podemos caminhar. E relacionado com esse conceito, eu chego num que tem aqui logo no meu título, que é do cidade, município ou metrópole, que é o conceito de escala e de limites. Então é um conceito muito caro na questão do planejamento, porque na verdade a gente precisa pensar, afinal, para quem que eu estou fazendo meu planejamento? Para que objeto? Porque eu posso fazer meu planejamento familiar na minha casa, eu vou ter um planejamento de bairro, de rua, todos eles são... se esses limites eu não deixar claro desde o começo, eu vou ter muita dificuldade. Então eu preciso saber para qual é o meu objeto. E nesse sentido, ao gente pensar em Campinas, o primeiro é cidade, município ou metrópole. Qual é o limite? Será que o limite de Campinas, quando ele vem na nossa mente como cidade, é o mesmo limite para todos nessa sala? Então talvez ele não seja o mesmo limite. Então essa questão de você fazer essa definição do limite é primordial. Então no sentido que eu trago que hoje a gente tem trabalhado muito com o limite do município. E a gente precisa entender que esse limite é o limite que a gente tem na prática.
Claro que, às vezes, esse limite não vai ser suficiente. Então, muitos dos problemas que, às vezes, vêm do planejamento, vêm, inclusive, às vezes, das questões de limite, não responderem aos nossos anseios. E, nesse sentido, eu chego no terceiro conceito, que aí eu acho muito bom que o nosso plano diretor seja estratégico, que é justamente o conceito de estratégia. O conceito de estratégia, a estratégia vai ocorrer independente de qualquer planejamento. Então, se a gente acha que a nossa cidade é caótica, na verdade ela é uma caótica em que existem infinitas estratégias territoriais de grupos individuais que, se somando, fazem isso que a nossa cidade é. Então, muito do segredo do planejamento está na maneira como a gente lida com essas questões estratégicas. E, de novo, a questão do limite, também a gente vai ter que aplicar a questão do futuro. Então, por isso que foi o que o secretário falou. Assim, às vezes, como que a gente lida com essa coisa de um plano diretor que fica estático? Porque também a gente precisa ter, na nossa visão de futuro, qual é o limite que a gente vai estar trabalhando. Eu gosto muito dessas duas fotos. Elas, na verdade, remetem a duas entradas da cidade. Duas entradas da cidade. Se a gente estava falando de futuro, obviamente estamos vendo imagens do passado de Campinas. Aqui, uma imagem que a gente tem até uma anotação na fotografia da Ilha e da Mama, ali é o Avenida Orozingumai, uma ponte que existe até hoje. E ali no fundo, a torre da catedral, que na verdade é um limite nosso de uma cidade que você conseguia enxergar, que você conseguia ter um todo claro, até que a gente chama na arquitetura de cidade modelo ovo cozido. Era uma cidade compacta, em que você enxergava, percebia os limites, né? E aqui também um outro limite, que não é o contato da cidade urbana com o rural, como na primeira imagem, mas é um contato da cidade com o resto do mundo urbano. Então era a conexão de estrada de ferro com São Paulo, que fazia com que essa pequena província, essa pequena cidade de ovo cozido, tivesse uma ligação com limites maiores, que são os limites urbanos e metropolitanos. Então, nesse sentido, como que a gente começa um processo de planejamento? Se a gente tem a ver com o futuro, o nosso começo do processo de planejamento ele tem a ver com leitura, e leitura do passado. A gente precisa entender a nossa identidade para a gente poder sempre estar continuando pensando em para onde ela vai nos levar. Então, nesse sentido, o nosso começo do processo de planejamento é pela herança de nossa cidade, que ela é colonial, que ela é europeia, africana e que envolve grupos, elites, imigrantes. Uma das maneiras que a gente usa é através da morfologia urbana, reconhecendo essa forma desse território que foi sendo construído no passado. Então, a primeira dimensão em que os arquitetos urbanos se debruçam muito é o traçado. O traçado revela muitas coisas dessa estratégia de ocupação do território, que é baseado nos sítios, nas bacias e na base ambiental que vinha antes da cidade. Uma terceira dimensão é de tecido edificável, do que a cidade é concretamente. Também revela muitas das questões que estão por trás das estratégias que regem. Então a cidade não é que ela é apenas uma coisa física, ela não teria nem sentido sem os habitantes. Mas olhar para a coisa física nos revela muito sobre essas estratégias, sobre a relação da dinâmica do passado. E a gente percebe que ele é completo, mutável e tem uma resposta mais rápida às questões. O traçado ele é mais fixo, ele se mantém, é mais perene do que essa dimensão de tecido edificado. E por último, uma dimensão 2, que são as propriedades, que é a estrutura fundiária que também regula a cidade. Em que essas têm um investimento em termos de trabalho e que tem uma grande resistência a mudanças. Então, o sistema de propriedades ligado à dimensão de traçado, ele é muito mais perene nesse sentido. E, ao mesmo tempo, essa dimensão 2 é a mais abstrata, que não faz parte da paisagem, mas tem grande impacto na paisagem.
e que às vezes no processo de planejamento nem sempre a gente tem todos os dados de como funciona essa estrutura fundiária. E isso seria importantíssimo. Um pouco fazendo essa retrospectiva com relação ao município de Campinas, então, na verdade, lembra, eu tinha falado de limites, então eu estou trazendo o limite nosso do município de Campinas. Claro que se eu pensar na vegetação original do município, esse limite não faz muito sentido, inclusive porque ele não estava constituído exatamente nessa época, ele era diferente desse. Então é uma abstração para a gente entender, olhar para o passado. E a gente vê aqui o pouso de tropeiros e áreas em que você tem essas florestas muito frondosas e, de certa maneira, falam que as terras são muito férteis, nesse grande azul, no roxo, e terras menos férteis do ponto de vista aqui na região amarela. O que a gente vai ver organizando nessa questão da estratégia? Que a conformação do município teve essas estratégias relacionadas à ocupação dessas terras. Os fazendeiros disputam as melhores terras, então de toda a região leste a gente vai ter grandes fazendas produtoras de café em azul e em rosa, e algumas fazendas que não tinham o mesmo valor de terra na região sudoeste. E esse tipo de estratégia, a gente vai ver ela refletida na nossa área central. De certa maneira, também o nosso município houve uma distribuição daquilo que são as terras melhores, em que havia uma disputa maior, inclusive em termos de valor, e áreas em que não eram tão valorizadas. E isso fez uma conformação da cidade que, de certa maneira, ela é desigual. E a gente vai ver refletido no centro da cidade, a gente sempre vai ter, inclusive depois mais marcado quando veio a linha da Paulista, em que você vai ter um lado em que estão todas as amenidades, as coisas que são agradáveis, positivas, bem resolvidas ambientalmente, que começam a se ocorrer para cá. E as questões, por exemplo, de lixão, eles vão depois pular a linha, pular esse lado aqui em que você tem do Espigão, que é ali da região da Paulista. E do outro lado a gente vai ter tudo que é difícil e tudo que é fedido, tudo que é complicado, ele começa a se concentrar nesse outro lado da cidade. E isso, muito a grosso modo, a gente tem uma associação com essa questão do valor da terra e uma espécie de muro entre o tipo de território que a gente constrói na cidade. E a conformação do município, então, acaba trabalhando com vetores e barreiras, e o centro urbano refletindo isso, e a ferrovia como esse divisor das bacias. A estratégia das terras se transforma numa estratégia dos lugares. Um pouco eu trago esse gráfico é um gráfico famoso, que veio da escola de Chicago, e que ele tem muita relação com a maneira como nós fazemos a organização do território das cidades latino-americanas, que é o gráfico de Reut. E ele aplicado em Campinas, ele mostra muito essas diferenciações. As cidades europeias e norte-americanas, às vezes elas têm um tipo de distribuição que não é assim em pedaços de pizza. Isso é muito típico das nossas cidades latino-americanas. Então a gente tem um vetor de valorização e que esse vetor de valorização concentra os espaços mais valorizados da cidade e vetor de desvalorização no sentido oposto. E que fica muito claro aqui, inclusive, depois com os outros equipamentos que às vezes são indesejados no sentido de não estar no meu, como os americanos, nearby, que não devem ser colocados no meu jardim. E eles acabam colocando nessa região de menor valorização. E, de novo, a gente tem, então, isso muito claramente, essa linha. Mas agora eu trago um exemplo para vocês. Uma nova ordem territorial de muros e rodovias valorizando terras. Essa aqui é uma imagem do Swiss Park, que é um condomínio e que a princípio são terras muito valorizadas, ok? Mas elas não eram valorizadas. Então, algo está mudando na nossa estrutura de distribuição territorial, inclusive da valorização das terras na cidade. Então, a princípio, muros e rodovias
nesse caso, conseguiu colocar um enclave de alto valor em uma região que, a princípio, não era de tão alto valor. Daí eu penso, continuo minha reflexão no sentido de olhar para o nosso município, né? E como nós, cidadãos, vemos a cidade, como nós vemos Campinas. Então, essa é uma foto de satélite. As fotos de satélites ficaram muito popularizadas, elas começam a ser quase imagens de paisagem, porque as pessoas começam a se acostumar com essas imagens nos seus celulares e tudo. E fazer o que antes o cartão postal fazia muito um papel de trazer a imagem da cidade, às vezes a própria foto do satélite começa a fazer esse efeito também para as pessoas. Mas quando nós, cidadãos, olhamos para a cidade, a gente vê muitas coisas que a gente gosta, coisas que são bonitas, coisas que são representativas da cidade, coisas que não são, coisas que são feias, coisas que a gente gostaria que fosse de outro jeito. Então, essas imagens, elas pululam, e nós temos de qualquer maneira, cada um de nós tem uma que a gente chama de imagem mental, que está relacionado com essa cidade, embora esses limites muitas vezes sejam diferentes, e a maneira como a gente enxerga a escala desses fenômenos. E no fundo, quando nós pensamos na cidade como cidadãos, nós somos românticos. Nós temos fé num planejamento em que ele vai trazer a solução em si. Por isso que às vezes eu ouço essa pergunta da população, da pessoa comum, quando a gente faz nossas pesquisas: nossa, mas você trabalha em planejamento, por que Campinas não é planejada? Daí até eu explicar, Campinas é planejada, ela tem planejamento e tem estratégia. Pode ser que a gente não tenha chegado no ponto em que todos nós, ou a maioria de nós, gostaria, de qualquer maneira. Então a questão complexa fica difícil nesse aspecto, porque nós vemos, então, todos esses contrastes numa cidade. E quando nós somos Onimbai, quando nós estamos preocupados com as nossas propriedades, né? Porque todos nós temos isso também. Como nós, especuladores, vemos a cidade? A cidade, para nós, sempre tem um lugar que você, se eu for comprar minha casa, eu quero comprar em tal lugar, porque esse lugar é bom, é valorizado, tal, o filé mignon, tal, e eu não vou querer comprar num lugar que seja patinho, que seja colchão duro. Então, um pouco, eu faço essa brincadeira, porque a gente tem dois comportamentos dentro de nós como sociedade, como comunidade. E a gente tem esse olhar de querer uma cidade que seja bela, que seja organizada, que seja planejada, mas também nós temos uma ação, às vezes relacionada mais com a resolução do nosso pequeno mundinho. Então, isso é muito complicado em termos de planejamento, mas no fundo é o que justifica o planejamento. Porque nesse sentido, não há como planejar sem enfrentar essa segunda dimensão de Coase, que é a estrutura fundiária e as forças que moldam a cidade. E daí aí que entra a questão do planejamento. Porque o planejamento vai ter que lidar com essas estratégias, vai ter que fazer um pacto, vai ter que ser estratégico. O planejamento vai ser uma força que tem uma visão mais totalitária, tem uma visão mais de conjunto da cidade do que essas forças individuais que às vezes nos representam e representam os nossos grupos na cidade. Então, nesse sentido, até o plano diretor, o Estatuto das Cidades, ele fala que nós devemos começar o estudo, o plano diretor, até por uma definição de macrozoneamento. Macrozoneamento é justamente uma visão do todo, uma visão mais ampla. E, na visão mais ampla, a gente teria que decidir coisas que estão até relacionadas com esses três tipos de cidades que eu falei para vocês no começo, que a gente olhou para uma cidade muito pequenininha, que é a cidade de ovo cozido, que é densa, compacta. Essa cidade, na história, se transformou numa cidade de ovo frito, no século XVII e XVIII, em que ela se esparramou um pouquinho. E lá na frente, no século XX, nós temos as metrópoles fragmentadas, complexas, que é o ovo mexido. Então, esse ovo mexido
é o que a gente tem que lidar hoje. Então, nesse sentido, que é importante a gente voltar aos limites do planejamento. Uma outra questão interessante que aparece, inclusive na questão do plano diretor, é a questão da expansão, que de novo a gente retoma uma questão de limites. Até com respeito à mesa, eu gosto muito da palavra, na verdade eu não gosto tanto da palavra progresso, eu gosto muito da palavra prosperidade, porque o progresso às vezes eu acho que ele nos remete um pouco a uma ideia cega de crescimento, e eu acho que não é exatamente crescimento que nós buscamos é prosperidade. Pode ser que o crescimento nos ajude em alguns momentos, e pode ser que em alguns momentos ele nos atrapalhe. Então, é um pouco essa discussão, eu acho importante ser feita nos limites do planejamento. E, tanto que a gente tem um dilema já muito grande nessa questão da expansão urbana, porque se nós subdimensionarmos a expansão urbana, ela favorece a especulação, porque tem poucas terras disponíveis. As classes de menor renda elas ficam carentes dessa baixa oferta e estimula a clandestinidade. Se a gente superdimensiona, facilita grandes lojamentos e dá uma descontinuidade da malha, mais o investido, aumenta gastos públicos e, de novo, favorece essa especulação que é forçada com os vazios. Então, calibrar essa área de expansão é muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar que a gente não tem área de expansão para sempre. Se a gente lembrar, os limites municipais são fixos. Então, se a gente começou o nosso planejamento com limite municipal, a gente não tem expansão para sempre, a não ser que a gente abandone totalmente a zona rural, que é um dos dilemas que a gente tem que trabalhar. No caso de Campinas, olha que interessante. Essa aqui é um pouco a situação do nosso município e das áreas da nossa região metropolitana. Essa segunda imagem são os perímetros urbanos. Se os perímetros urbanos forem todos ocupados, a nossa mancha vai ser essa, que de certa maneira nos diz que a não Campinas, ou a região urbana que está fora do município de Campinas, de certa maneira vai ser maior do que a que está dentro. O que ainda não acontece, se acontece já está chegando perto. Então, aqui, tem alguns municípios que definem o seu perímetro urbano como sendo total. Então, a gente vai ter exemplos americanos, alguns municípios falando, não, o município todo é perímetro urbano. E esqueceu essa questão. Então, não tem mais, inclusive, a hora de chegarem no limite, acabou mesmo a expansão horizontal. E aí? É nisso que a gente vai confiar? Então, a gente vai confiar sempre num crescimento? Ou a gente tem que pensar em termos de prosperidade? Outra coisa que o plano diretor, o Estatuto das Cidades sugere muito é tratar, então, essa questão inclusive do planejamento ambiental. E é claro que a gente tem exemplos de macrozoneamentos e de planejamentos que extrapolam a questão do município. Então, a gente, mesmo aqui em Campinas, a gente tem a região metropolitana, tem um governo metropolitano, tem a questão da bacia do PCJ. Então, existem alguns planejamentos que extrapolam os limites municipais e o certo é que nós reforcemos esse tipo de planejamento, porque a gente percebe que o planejamento municipal não dá conta de todas as questões. No caso do nosso plano diretor anterior, como aqui a maioria de vocês já deve saber, ele trata dessas questões do Estatuto das Cidades. Ele não tem especificamente uma planta que fala zona de expansão do perímetro urbano, mas ela tá embutida num outro estudo que era de leitura ambiental, de certa maneira ele se assemelha com os outros. No caso das nossas macrozonas, ele é, então, nesse sentido, um pouco atípico com relação a outros planos diretores que ocorreram no estado de São Paulo. Os outros planos diretores usaram macrozonas justamente como essas primeiras grandes definições de área que é organizável, de área que é expansão, de área que não é. Então, isso tipicamente era nos outros planos diretores, São José dos Campos, Sorocaba, vários planos diretores tinham essa configuração como macrozonas, apenas isso.
No caso de Campinas, a gente usou um outro tipo de distribuição de macrozonas e que poderia ser visto como complementar, mas de certa maneira eu vejo como ele tem alguma relação com a nossa vaca. Algumas das macrozonas coincidem muito com espaços de valorização ou espaços que são desvalorizados. Então esse tipo de macrozoneamento eu acho interessante, por um lado, de reconhecer o território pelo que ele é. Então, pode ser, ele pode significar um perigo no sentido de você favorecer forças que já são favorecidas. Mas, por outro lado, ele tem um reconhecimento que seria da segunda dimensão de Poser, que é entendendo como que elas estão funcionando no território. Bom, retomando a questão das escalas dos limites, então a metrópole é essa ovo mexido, que é esse território fragmentado desigual. O Kevin Lynch ele criou em 60 um dos primeiros instrumentos que permite, de certa maneira, ainda ler esse território, até pelo sentido do que a gente teria em termos de limites, de vias, de bairros, de marcos, de cruzamentos e de barreiras. Um outro que foi utilizado, esse daqui é um gráfico que foi usado pelo novo urbanismo, que a gente é chamado de transecto, que também permite tentar entender como são essas relações do limite naquela espaço todo fragmentado que é o ovo mexido das metrópoles. Em que a gente vai ter, agora, mais recentemente, uma certa dificuldade em fazer essa leitura dessa metrópole mais fragmentada. Até nos anos 60, quando o Kevin Lynch escreveu o livro A Imagem da Cidade, ele trabalha muito com essa cidade um pouco mais compacta, que seria do final do ovo frito indo para o ovo mexido. E quando a gente tem cidade do ovo mexido, a gente tem um novo protagonista, que seriam essas regiões do transecto, que é justamente a zona T3, que é a zona suburbana, que tem um protagonismo muito grande pelas estratégias atuais de organização do território. E nesse sentido a gente usa um outro autor que é muito interessante, que ele é Solá Morales, e ele faz uma leitura justamente dos trechos da cidade em que estão sendo as grandes vedetes do crescimento. Então, existem pedaços da cidade, pedaços da nossa vaca, em que recebe toda a carga de investimentos e que está relacionado com vários elementos. O primeiro elemento são os fluxos. A metrópole atual só funciona a partir de fluxos. Então, um grande foco, tanto das estratégias quanto do planejamento, passa a ser rodovias. Passa a ser esse acesso do automóvel de maneira rápida. A padronização de habitações, a gente tem a habitação de mercado, né? Então você vê, ela vem, isso mundialmente a gente vai ter sempre as residências não mais como uma coisa muito da autoconstrução, mas ela começa a ser mais uma residência que você já compra pronto, paga parcelado, então isso começa a ocorrer muito na cidade. A substituição dos centros urbanos e áreas públicas por contenedores, que na verdade, a grosso modo seriam shopping centers, mas fora do Brasil a gente vai ter outros elementos de congregação que seriam as dádivas do capitalismo, e mutações como alternativas às terras vagas. O que são as mutações? Mutações são esses pedaços da cidade em que se juntam loteamentos, fluxos e shoppings. Trocando em palavras miúdas, são regiões da cidade que já tem uma dinâmica muito forte de valorização e que você consegue, elas se alteram com muita rapidez. A gente fez um estudo no caso de Campinas, mas tem outros estudos que são justamente pegando essa questão desse crescimento suburbano. E nesse crescimento suburbano, nós fizemos uma avaliação de como esses espaços, essas regiões do subúrbio de Campinas, que são ancoradas por grandes shopping centers, eles acabam sendo um grande motor dos mais diversos alterações em termos de habitações e em termos de fluxos. Então aqui a gente tem 3 mutações: a mutação mais antiga, do Iguatemi,
Aí a mutação do Shopping Galeria e a mutação do Parque Dom Pedro, em que a gente reconheceu que esses lugares, essas mutações, elas se mantêm sozinhas através de estratégias que são do próprio mercado, que são da iniciativa privada. E nesse sentido, volta aquela questão que a gente estava falando sobre a estratégia. Que a iniciativa privada é capaz de grandes modificações no tecido urbano, renovando, mas é incapaz de fazê-lo sem trazer mais fragmentação e estratificação, porque falta a visão do todo. Então não é errado a iniciativa privada estar fazendo o que lhe cabe. O que falta para a gente ter um planejamento da maneira como a população espera de nós é que o poder público consiga fazer essa união e dar direção para essas forças e às vezes contrabalançá-las também. Nesse sentido, esse trabalho é bem interessante. A gente também reconheceu assim, meio que a maneira de Kevin Lynch e de Gordon Poole muitas tipologias relacionadas com essa nova paisagem. Então, a nova paisagem das mutações dos shoppings, como a paisagem do mar de estacionamentos e a paisagem da ponte entre enclaves, em que você às vezes tem um condomínio de prédios e casas, um hotel, e você consegue chegar no shopping sem ter que ir pela rua. Então você tem uma ponte ligando esses que na verdade é uma tipologia nova, que a nossa cidade não estava acostumada se a gente olhar ela para o ano passado, nessa história. A gente viu essa paisagem estratificada e esses indícios de mutações em várias outras cidades também, não só em Campinas, né? Então a gente tem aqui de Ribeirão Preto, que também mostra que é muito concentrado numa mesma região. São José do Rio Preto, na verdade, tem duas áreas, leste e sul. São José dos Campos também concentrado e Piracicaba um pouquinho mais espalhado. E por último, queria trazer para vocês um pouco essa reflexão, que eu acho que essa tem relação com as três conceitos que eu estava falando no começo, e tem relação com aquela coisa que o plano diretor pede de nós, que a gente pense na cidade como o limite máximo que a gente pode pensar, então, no nosso caso, o limite municipal, e num futuro estendido, o máximo que a gente possa também. Essa discussão é uma discussão que eu acho importante ser feita. Então, nesse sentido, eu sugiro 5 dilemas da paisagem campineira. O primeiro dilema é o dilema Metápole. Metápole, para quem assistiu o filme Guerra nas Estrelas, a trilogia, eles têm um planeta que é chamado Coruscant, que é o planeta central, e o planeta é um planeta cidade única. O planeta não tem nada a não ser cidade. Se o nosso limite é o limite municipal, precisamos resolver primeiro essa questão. Nosso futuro vai sermos uma metápole? Campinas teria a postura como outros municípios têm? Não, perímetro urbano é tudo. E daí a gente deixa chegar até lá e para ver o que acontece. E então, uma primeira questão que a gente deveria pensar, em termos de conurbações generalizadas, entre esse verde contido em pequenos espaços. Então, como que a gente trabalha com esse dilema? Segundo dilema é da cidade matriótica. Vocês lembram das bonequinhas russas? Então, é um dilema. Eu mesmo moro no condomínio de São Conrado, que é uma bonequinha russa. Dentro do condomínio de São Conrado tem um outro condomínio, dentro que é uma outra bonequinha. E às vezes tem uns que tem 3, porque conforme o número de portarias que você passa, às vezes você pode passar até por 3. Então isso, de certa maneira, essa compartimentação murada, essa diferenciação entre áreas da cidade que eram bairros no passado e esses novos que são condomínios, isso é um dilema. Pode ser que seja o nosso caminho, mas a gente tem que pensar sobre o dilema, uma reflexão em termos de município. Muitas dessas questões, às vezes, não envolvem só o nosso município, obviamente. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer uma reflexão sobre elas. O terceiro dilema é o dilema autorano. Então, até que ponto nós vamos continuar investindo nos fluxos de automóveis como a coisa principal da nossa cidade?
Inclusive porque nós somos motoristas muito mimados. A gente tem um costume, né, de querer minha vaga, querer que o trânsito seja livre, querer que onde eu tenho que chegar tem que ter espaço. Então essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que acaba sendo uma base de mobilidade e escala da paisagem. E daí você não consegue mais ser pedestre. Se a gente pensar em assumir o dilema autorama, pode ser que nós não possamos ser pedestres no futuro, pode ser que essa seja uma dimensão impossível. Então isso também está relacionado. O quarto dilema, a cefalia, que é sem centro. Então, a nossa cidade ovo mexido, ela pode virar super nucleada com pequenos núcleos, onde você vai, faz compras, blá, 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 que é uma tendência contemporânea, e a gente pode negar o núcleo tradicional, que é esse aqui, e que tem a ver com a cidade ovo cozido que um dia ela foi. Então esse dilema precisa também ser atacado. A gente precisa refletir qual que é o papel desse centro. A gente vai assumir a cidade ovo mexido totalmente, ou com estratégia de planejamento, a gente acha que devemos valorizar algumas outras qualidades do território que vieram de antes e que a gente quer que permaneça. Então isso é uma discussão também que a gente tem que fazer. E o último dilema da privaticidade, que é o nosso investimento em espaços cada vez mais controlados. Nós nos sentimos mais confortáveis em espaços cada vez mais controlados. O que, do meu ponto de vista, é muito triste. Uma vez, logo quando eu mudei em condomínio, eu tive uma experiência de fazer um piquenique e tomar vinho na praça do condomínio. Me senti muito bem. Depois me senti muito culpado por isso. Eu falei, nossa, mas que coisa, que eu poder ficar feliz de fazer um piquenique numa praça do condomínio. E quando eu poderia estar fazendo isso numa praça da cidade. Então é um pouco uma síndrome do bichinho enjaulado eu tive ali. Por último, esse eu vou passar muito rapidamente, mas na verdade é mais no sentido de que a partir dos dilemas a gente pode trabalhar caminhos possíveis. Esse é um caminho muito interessante que é através que foi feito na ONU, um trabalho muito amplo, sério, de vários países, em que era a avaliação ecossistêmica do milênio e que trabalha vários cenários futuros. E nisso, esses cenários futuros trabalham muitos daqueles dilemas que eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, esses dilemas que apontam, normalmente eles têm uma relação mais com orquestração global, que tem a ver com toda a questão dos fluxos, da mobilidade, das grandes mutações, e de ordem pela força na hora que a gente precisa se sentir seguro e fazemos muitas barreiras. E desse outro lado, algumas outras possibilidades que têm se apresentando como tecnojardim, de você, a partir da sustentabilidade, conseguir uma sociedade que tenha vários recursos renováveis, uso de energias mais limpas, e uma outra que é bastante interessante também, que é um cenário de mosaico adaptativo, em que a gente estaria trabalhando com escalas menores e com mais cooperação. Isso tem surgido muito assim, em alguns lugares do planeta. Sendo que esse mosaico adaptativo a gente vê pela oferta de serviços ambientais que ele, dos quatro, ele é o que tem o melhor desempenho. E nesse sentido, de novo, a gente poderia pensar aqueles 5 dilemas e ver Campinas sob a ótica dos 4 cenários. Um cenário de fluxos da orquestração global e dos grandes contenedores, das grandes mutações, isso tudo muito urgente, com novos investimentos em todas as áreas. Uma cidade mais marcada pela ordem e pela força, com muros, com controles. Uma cidade de tecnojardim, com investimento nas questões de sustentabilidade, em espaços verdes. E a cidade mosaica adaptativa, um pouco que a gente estaria trabalhando mais essas escalas locais e ao sentido de cooperação de estratégias e de planejamento. Obrigado.